Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance, natação, ciclismo, corrida e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues e Marcela Margato. Chega mais e fique à vontade. Salve, salve amigos do Resistência Podcast! Estamos de volta para mais um episódio da quarta temporada. Eu, professor Dr. Sandro Rodrigues, com minha fiel escudeira Marcela Margato e a sua pequena, grande, belinha na barriga, quase lá. Estamos de volta, Quase Mar, lá. para mais um. Seja bem-vinda, querida. Boa noite, bom dia, boa tarde. Fala, Sam. Que bom estar aqui de novo com você, eu e Bela, rumo aos 8 meses já de belinha na barriga. Não vejo a hora de voltar para os meus treinos. Vou falar para você que esse final de semana eu acompanhei meu marido numa prova trail e fazia tempo que eu tinha tanta gente nessa prova e tinha mountain bike junto, corrida. Nossa, eu fiquei com uma vontade de, de viver essa adrenalina de novo. Foi muito bom. Sam, Nossa, hoje é um bate-papo. Pode falar. não, eu ia falar do Renatão, né? O Renatão também, com as provas malucas, quem que gosta dessas ultra aventuras, ultra distância, agora ele escalou a Pedra Grande em Atibaia, né? Uma altimetria, assim, nossa senhora, e ele já passou falando no podcast também, falando do Ushuaia, né? Do Ushuaia, da Uphill, realmente, gente, para quem tá nos ouvindo, meu marido Renato Guzilotto, é @Guzilotto o Instagram dele. Algum bichinho aí picou ele em prova trail de corrida e ele tá se aventurando. E falar para você, é alto o negócio, Sandra. Eu falei, olha, Renato, não é para qualquer um. Eu tava vendo fotos e vídeos do percurso, assim, um terreno super irregular, que você não consegue pôr o pé direito, você não consegue correr direito, assim. Então exige muito. E ele falou, Marcela, eu tô conseguindo fazer isso de toda a orientação que eu tô tendo, treinamento de força, porque exige muito da questão força, técnica e disciplina em treino, né? Exatamente. Para ele, o treino de força é fundamental, né? Para esses desafios aí, é quase a essência. E acho que tem a ver com o nosso tema, Max, que você escolheu para hoje. Tem, exatamente isso. Né? Pensando aí nesse bate-papo, a gente fala bate-papo reto, que a gente vai ter hoje, bem curto mesmo e bem pontual. Eu estava discutindo esse final de semana com ele e mais dois outros corredores que estavam nessa prova. A gente estava falando, ele estava falando da importância do treinamento de força, porque dá, né? Evita lesão, aguenta bem, porque realmente faz muita perna, pega bastante, assim, a musculatura da panturrilha, a questão também de você estar com o tornozelo fortalecido ali, né? Não torcer o pé, porque ele falou que conforme você vai descendo a montanha, é cipó, é galho, é pedra, então, para torcer o pé. E aí, o casal que estava com a gente até comentou, né? Em relação ao treinamento de força. E membros superiores, né, para um corredor? Ele tem que se preocupar com membros superiores, ele pode também fazer um treino mais voltado para hipertrofia, ganhar massa magra, ele pode fazer um treino mais convencional, porque assim, aqui a gente já falou várias vezes que um triatleta precisa se preocupar no full body aí, com a distribuição de volumes e cargas. E para um corredor, como que isso funciona? Boa, Mar, legal. Vamos no papo paipum, né? Reto, rapidinho. Hoje é nosso dinâmico, uma dúvida muito pertinente. E assim, como você já bem respondeu, quando a gente fala das modalidades de endurance, se a gente pensa no triatlon, principalmente por causa da natação e o ciclismo pelo apoio, né, no guidão da bike ou no clipe, passa a ser um pouco mais relevante, apesar da essência ser membros inferiores, né? Então, assim, passa a ser mais relevante. E usando esse mesmo princípio para o corredor, obviamente que menos, né? Tem menos importância ou prioridade, digamos assim, porque usa-se relativamente a menos. Mas daí a negligenciar o treinamento ou fazer com qualquer coisa com tronco e membros superiores, você pode estar, de repente, remando contra tudo que você vai ganhar em perna, você pode estar perdendo na parte do superior. Então, tem uma importância, é legal não deixar de lado, mas sabendo que membros inferiores, perna e até o core tem mais importância, né? Isso já foi discutido em alguns podcasts nossos de maneira geral, falando do treino de força como um todo, mas não tão específico assim. E lembrando os ouvintes que o livro de
treinamento de força para natação, corrida, ciclismo e triatlon, que eu escrevi com o professor doutor Charles Lopes, em parceria com ele, prefaciado pelo César Cielo e Oscar Galindes, trata desse assunto também e está disponível no meu Instagram lá, ou pode me chamar. Então, ou Perfeito. respondendo, né, Mar? Tem, sim, importância. A importância é relativamente menor do que o cara que nada, que usa diretamente o tronco, um pouco menor do que no ciclismo que tem o apoio, mas a gente tem que pensar no corpo, a gente fala muito disso como um todo. E o braço, o tronco, essas coisas fazem parte do todo, mas não é qualquer coisa também, né, Mar? E quando você fala dessa importância, o que eu queria assim deixar claro para quem está nos ouvindo? O corredor, ele precisa se preocupar, com a parte de fortalecimento e mobilidade, ou ele também ele pode, assim, querer um volume, ganhar um volume, uma definição um pouco maior, assim, do que um triatleta, né? Essa era a dúvida, assim, até onde que ele pode focar num treino de hipertrofia, na questão de emagrecimento? Ótimo. Primeiro vamos tentar assim a gente tomar um cuidado que quando a gente tem falado e tem utilizado muito, por exemplo, a mobilidade, a ativação, né? Sempre quando a gente fala de treinamento de força, mas a mobilidade não é treinamento de força. Então, treinamento de força Perfeito. tem que ter uma contra-resistência, mas a mobilidade hoje faz parte da pré-ativação e do conjunto do treinamento de força, principalmente para o cara não ficar com déficit de mobilidade. Então, a gente usa em coadjuvante a mobilidade, até na preparação para o treino, para essa pessoa ficar mais móvel, não perder nem flexibilidade, nem amplitude de movimento. Mas vamos lembrar que mobilidade não é treinamento de força, né? E principalmente quando a Perfeito. gente fala das manifestações preconizadas pela ciência para melhora do corredor, que é o caso do podcast de hoje, ou do triatleta, ou do ciclista, do nadador, né? É força pura e potência. Então, assim, mobilidade ela está ali no meio do treinamento de força, principalmente na parte de aquecimento ou de preparação, que a gente chama de pré-ativação, né? Para soltar mesmo o corpo, para falar a linguagem, deixar o corpo molinho, né? Flexível, móvel, para a gente não perder essa capacidade também para preparar o movimento. Então, mas não é o treino de força, né? E a gente tem que tomar um cuidado também porque e assim, Mar, quando a gente fala de atleta amador, cara, a gente tá mexendo, tocando com o dedo na ferida, né? Porque o cara quer tudo. Então, assim, É, ele quer melhorar na performance, resumindo, e ele quer ficar saradinho pro verão, né? Então, assim, aí não é incomum, eu tenho vários alunos que vêm e falam que querem fazer o treino de força e potência, vai para membros inferiores e querem fazer hipertrofia para superior. E a resposta é sempre a mesma, né, Mar? Você já é, conhece o nosso discurso. Eu estou aqui para ser a solução dos seus problemas e não para ser um problema a mais para você. Mas eu tenho a obrigação ética de falar que quando ele tem hipertrofia de tronco, de braço, de qualquer coisa, é mais peso que ele carrega. E isso é isso pode, que eu penso. né? Então, assim, se ele fosse um atleta profissional e não precisasse dessa hipertrofia, a gente não, proibiria. Não é? Ele não tem que querer ficar saradinho, gostosinho, bonitinho. Ele tem que performar. Então, Performar. exatamente. E aí a gente pensa que, na maioria dos casos, não é uma regra, a hipertrofia atrapalha porque você vai carregar um peso maior principalmente na parte de cima, que você gasta energia com membros inferiores, e isso pode te atrapalhar, aumenta o seu gasto energético de uma maneira geral e você fica menos econômico para correr, Mar. E pensando então no atleta que está ouvindo aqui, a gente fala, não, realmente eu concordo com o Sandro, não quero carregar esse peso na corrida, porque realmente você vai segurar o tronco aqui, né? Você pega uma prova que ele fez de 21 quilômetros com uma elevação mais de 1.000 metros, 3 horas e 50. É tempo correndo, né? Segurando o tronco. Você tem 2 quilinhos a mais de massa magra, 2 quilos a mais dessas 4 horas de prova. Mas então, para o atleta que fala assim, não, concordo com o Sandro, quero focar, independente que eu sou só um corredor, eu quero ter um plano de treino bem estratégico mesmo. É, o treinamento de força voltado para esses membros superiores, ele vai ser parecido em desenvolver força e potência com os membros inferiores? Exatamente, Mar. E aí a gente volta no, como nós abrimos o podcast, né? Quando a gente trabalha com o nadador, ele vai caminhando muito mais junto para você também ter força e potência com membros superiores, né? Quando a gente vai para o ciclista,
a gente pensa num trabalho muito mais de estabilidade, de isometria, que vai segurar ele por ali, né? Do que força pura e potência. Então, assim, já vai ganhando uma conotação diferente. E quando a gente fala do corredor, a gente não pode esquecer que os membros superiores e o tronco também é super importante, porque a relação deles com o core é muito grande, né? Porque se o seu tronco e os braços tiverem com uma capacidade de estabilizar os movimentos, né, que são prioritariamente feitos pelas pernas, pelo glúteo, né, pela panturrilha, como você falou ali, e isso vai funcionar muito melhor. Então, um tronco, um braço inteligente, bem treinado, e aí quando a gente pensa no caso do Renato que você falou, né, nas provas de ultra endurance ou de trail, ou essas provas, ganha uma notoriedade maior ainda, porque ele faz com o camelback ali, né? Às vezes usando o suporte lá, né? O cajadinho deles lá, falando assim Sim, para entender. Então, assim, vai ganhando especificidade e importância. Então, assim, não é o mesmo trabalho, tá? Mas o que a gente tem que fazer é tomar cuidado para o trabalho ser específico. Analisar os déficits de cada corredor, mas um trabalho muito mais de isometria, de estabilidade de tronco, entendeu? perfeito. É bem por Faz muito aí. sentido, não. Acho que faz muito sentido e mata essa dúvida que eu queria bater aqui hoje, né? Um corredor pode treinar superiores de forma convencional na academia, ganho de massa, hipertrofia? Então, eu acho que a gente acabou respondendo que não tem uma regra, né? Porém, a gente sabe que, resumindo, o ganho de massa magra nessa região vai pesar para ele durante a prova. E se ele quiser ter uma performance melhor, é importante ter atenção nisso e focar, né, no treino de isometria, onde ele vai carregar, sustentar. A questão do core, acho super importante também. Né? Acredito que seja isso. Tem algum outro ponto para a gente trazer aqui? Eu acho importante a gente levar, porque assim, às vezes eu e você nós falamos e às vezes eu me pego, né? Como se a gente está há 4 anos, poxa, no ar, então a gente fala como se todo mundo tivesse ouvido todos os episódios, né? Então, assim, acho que vale relevar, então, aqui da gente trazer o que que é o treino que não funciona, ou o que é o treino de hipertrofia. Que às vezes as pessoas não sabem e muitas vezes até os treinadores que não estudam isso a fundo acabam sem saber passando um treino que vai gerar essa hipertrofia. Treinamento de Força para Endurance, o livro que vai transformar seu conhecimento sobre o treinamento de força para atletas de triatlon, corrida e ciclismo. O conteúdo muito além de ganho de massa magra, hipertrofia e emagrecimento. Ele envolve técnica, controle de carga, volume e exercícios específicos. Adquira agora mesmo através do Instagram, @sandrorodrigues.phd. Então vamos falar um pouco do que não se deve ser feito na prática, né? Talvez isso seja Perfeito. importante para saber. Então, o cara que vai lá, por exemplo, para a academia, de uma maneira bem grosseira, tá, pessoal? Simples para poder ajudar vocês. Então, se eu trabalho, por exemplo, até a falha concêntrica ou próximo da falha, então, se eu trabalho com um peso até quase não aguentar mais ou próximo disso, se eu faço séries entre 8 e 12 repetições, que a ciência mostra que isso corrobora para o treino de emagrecimento e hipertrofia, né? Então, assim, outro fator interessante, se entre uma série e outra, eu dou descansos curtos. Então, se eu junto tudo isso, né? Série até a falha, série entre 8 e 12 repetições, descanso de 30 segundos a 1 minuto, isso tudo vai corroborando para esse treino que gera hipertrofia, que ajuda no emagrecimento e que gera uma fadiga muscular que pode atrapalhar o seu treino específico, mesmo não sendo de perna, né? Porque estressa o corpo, né? Exatamente. Lógico que se fizesse de perna, é o que a gente falou, seria pior ainda, né, Mar? Porque é um estresse específico, mas o corpo é um só, né? Quando a gente vai utilizar a via energética para saber se usa os 3 sistemas energéticos que nós falamos aí em outros episódios, é o corpo como um todo que utiliza, né? Então, talvez esse contexto, ou treinos em circuito, sabe? Esse contexto que é feito, infelizmente, pela maioria das pessoas, e até quando eles buscam ajuda numa academia convencional, que nós já discutimos aqui também, que o profissional sai da faculdade preparado para trabalhar com esse contexto de força e hipertrofia, e a hora que vem um corredor que quer mesmo entregar, mesmo que seja amador, ele já não sabe o quanto fazer e acaba passando as mesmas coisas. Outro contexto, então assim, via de regra, os exercícios isolados em máquinas, né? Então esses exercícios têm pouca transferência, então assim, né? Então, assim, o exercício com halter e peso livre, que pega o corpo como um todo, você tem que usar o core para Melhor. estabilizar, bem melhor. Então,
falando assim brevemente, alguns minutinhos aqui, para a gente falar do que é, entre aspas, que via de regra não se deve fazer. Então, até assim, resumindo, né, para quem treina sozinho ou tem um personal que ele pode orientar, optar por exercícios sem máquina, né, porque vai ajudar na questão de equilíbrio, fortalecimento do core, né, até na questão da própria isometria, que você tem que ter uma concentração melhor, e evitar exercícios que cheguem na fadiga, né? Então, quem começou a queimar vai até a falha, esquece, porque isso vai gerar um estresse para o corpo, e no outro dia você vai ter um longão, pô, você tá cansado também, né? Exato, Márcia, você falou muito bem, e as pessoas que nos ouvem também têm que tomar cuidado, que nós não estamos generalizando. Via de regra é assim, mas existem pessoas que podem lançar mão de um treino para emagrecer, porque esse é o objetivo primário dela, que está vindo de um tempo parado, só que o treino que ela vai fazer lá de força, de corrida, tem que conversar com esse treino que sabe que tem um gasto calórico. Então, via de regra, não é assim. E você foi bem, porque a gente falou que não se deve ser feito, e agora vamos falar o que deve ser feito, né, Mar? Então, a ciência já fala que se você fizer exercícios gerais, né, como o levantamento olímpico, o LPO, a próprio levantamento terra, é um trabalho de costas sensacional, entendeu? Um trabalho de Super trapézio. completo. Então, assim, você não tá trabalhando, não deixa de trabalhar membros inferiores. Aquela ativação que a gente faz de prancha com as mãos no chão, né? As próprias flexões. Então, assim, o treino tem que ser pensado e estruturado, não devemos negligenciar membros inferiores, porque ele está contido no seu corpo como um todo, apesar da prioridade de membros inferiores, é importante que a gente mexa e treine isso, mas essa ideia vulgar de, olha, eu vou treinar o certo, membros inferiores, e superior eu vou fazer o treino para ficar bombadinho, pode sim te prejudicar, mas aquilo que a gente fala, tem gente que não vai performar, ele quer ser feliz, e aí a gente fala, ó, treino hipertrofia. Ué, se é isso Perfeito. que é, mas não vai me cobrar que isso aqui não vai te atrapalhar um pouco lá na performance da corrida. Não, perfeito. Eu acho que você respondeu todas as minhas dúvidas, ficou muito simples e objetivo, assim, no tema que eu queria trazer aqui hoje, né? E eu procuro, às vezes, trazer temas para a gente discutir rápido nesses podcasts de até 20 minutos, que eu acabo ouvindo, assim, sabe, de atletas no convívio de treino, de ciclo de amizade, porque eu acho que é isso que vale, né? A gente trazer informação útil do dia a dia, né? E eu acho que esse podcast, Sam, ele ajuda tanto o aluno, né, o atleta a melhorar o seu treino de força, quanto profissionais de educação física que também acabam atendendo esse tipo de atleta nas academias, né? Então, para os profissionais que nos ouvem, eu acho que acaba sendo um baita de um aprendizado se ele está com um corredor lá que, poxa, tá na academia, ele faz a planilha de corrida dele, tá se inscrevendo em prova, tudo, ele vai ajudar, inclusive, a montar um treinamento de força mais adequado. Então, foi muito válido esse bate-papo aqui. É isso aí, Mar. Eu também acho que é por aí, assim, obviamente que nós temos os dois perfis de ouvinte muito no nosso podcast, né, que é o professor e o atleta, mesmo que seja amador, né, e a gente tenta ajudar os dois ao mesmo tempo, trazer ciência de forma simples, né, mas trazer ciência, então, assim, o cara que vai lá, que vai compra o livro, dá uma lida lá no livro, ninguém, apesar de ter as receitas de bolo lá, né, então, assim, a gente, eu e Tá o professor pronto. Charles, nós quisemos dar um modelo de periodização, de exercício, tem lá, mas se o cara entender o contexto, ele pode criar em cima do déficit ou da especificidade do cara. Ah, então eu vou jogar a barra de supino para cima para transformar em potência, ótimo, entendeu? Então, assim, o Perfeito. cara tem que entender o como deve ser feito e ele pode criar sem invencionice. Mar, obrigado pelo papo, foi ótimo, querida. Maravilha, eu que agradeço. Eu estou quase me formando aqui, ó, em educação física, porque cada semana é um tema e eu vou só acumulando conhecimento. Muito bom. Você é demais, Mar, sou seu fã. Beijo, pessoal. Tchau. Beijo, galera. Tchau, tchau. O Resistência Podcast tem o apoio de Emana, é ciência e performance ligados pelo fio que você veste. Instituto Valorize, excelência em pós-graduação. Avion Sports, vestindo triatletas, corredores e ciclistas. Flash Bike, ajudando você a pedalar melhor sempre. Café da Preta, o seu café especial de verdade. Resistência Podcast.